Vamos estudar agora a classificação das conjunções subordinativas. Para que a gente entenda as conjunções subordinativas, é importante que você saiba que existem as causais, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, temporais, finais, proporcionais. Certo. Professor, quais são as causais? As que indicam causa e motivo. Porque, visto que, já que, uma vez que. Certo. Quais as condicionais? As que indicam condição. Se, caso, contanto que. As consecutivas vão indicar consequência, de modo que, de maneira que. As comparativas vão indicar comparação, como, o que precedido de mais ou menos. Isso. Mais isso do que aquilo, ó. Beleza. Conformativas, ideia de conformidade. Como, conforme, segundo Bechara. Beleza. Concessivas, não ideia de concessão. Embora, se bem que, ainda que. Temporais, vão dar ideia de tempo. Quando, enquanto, logo que. As finais demonstrarão finalidade, a fim de que, para que. E as proporcionais vão indicar proporção. A proporção que, à medida que. Novamente. Decorei tudo isso, Jonas Rodrigo. Já sei conjunção subordinativa? Não, caro aluno, cara aluna. Você vai ter que aplicar no contexto, entendendo uma frase para saber que conjunção. E às vezes você vai ter um samba aqui, ó. Elas vão mudar de lugar e aí você vai ter que entender no contexto que nem você viu nas conjunções coordenativas. Observe aqui comigo, então, no texto. Eu leria até que o sono viesse. Eu leria até quando? Até que o sono viesse. A semântica de tempo. Então, nós temos aqui mais de uma conjunção, locução conjuntiva, subordinativa, temporal. Muitos dormem quando anoitece. Quando muitos dormem? Ao anoitecer, quando anoitece. Ó, a ideia de tempo. Então, se ela dá uma ideia de tempo, se ela mostra um advérbio de tempo, as conjunções que estão dentro das orações adverbiais são subordinativas. Certo? Ela é uma conjunção subordinativa temporal. Muito bem. Vamos juntos. Já que não chovia, as plantas secaram. Me diga, o que causou o fato de as plantas terem secado? A falta de chuva. Então aqui nós temos a conjunção, está na causa? Tá, então ela é causal. A oração é causal e a locução conjuntiva é causal. Você não precisa chamar sempre de locução conjuntiva. Você pode perguntar, a conjunção é causal? Certo, é o gabarito. Conjunção subordinativa causal. Qual é o problema? Nós confundimos a causal com a consecutiva. Chorou tanto em sua despedida que a família se surpreendeu. Chorou tanto em sua despedida que a família se surpreendeu. Vamos entender o texto. O choro é a causa. Esse choro gerou que consequência? A surpresa da família. Certo? A conjunção está na causa ou na consequência? Está na consequência. Então é uma conjunção consecutiva. Tá vendo? Causa e consequência andam juntos. Quem vai determinar se é causa ou se é consequência é o contexto e onde a conjunção está ali inserida. Vamos observar aqui, porque a gente confunde esses conectivos. A gente confunde o conectivo causal e o consecutivo. Observemos. Uma vez que estudou, tomou posse. Olha só, o estudo gerou posse. Tudo bem? A conjunção aqui está na causa. A causa é o estudo e a posse é a consequência. Então, nós temos uma conjunção de causa. Estudou tanto que tomou posse. Repare, ó, a semântica é bem próxima. Estudou tanto que tomou posse. O estudo é a causa, a posse é a consequência. Só que agora a conjunção está na consequência. Conjunção consecutiva. Entendeu como você analisa? Analise as orações. Veja a classificação delas. E observe onde está a conjunção. Na oração em que ela estiver, a oração dará o nome a ela. Isso no caso das conjunções subordinativas, que é as que compõem as orações subordinadas adverbiais. Se ainda tiver muito nome para você, nossa, Jonas, quanta nomenclatura, conjunção subordinativa, calma. Depois do fenômeno sintático da oração, o professor abordará com você o fenômeno sintático do período. E aí nós vamos ver com calma o que é uma oração coordenada, uma subordinada, quando ela é substantiva, adjetiva ou adverbial.
Vejamos tudo com calma, tudo a seu tempo, para que você consiga ter êxito no seu concurso. Observemos aqui, ó. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema. Se ela não chegar cedo, haverá filme? Nós não vamos ao cinema. Só iremos se ela chegar cedo. Então eu estou exigindo, estou condicionando. Quando eu condiciono, eu tenho uma conjunção condicional. Ninguém confunde essa, Jonas? Confunde com a concessiva. Preciso de um livro de contos, qualquer que seja ele. Preciso de um livro de contos, qualquer que seja ele. Certo? Eu estou exigindo que seja qualquer um ou estou permitindo que seja qualquer um? Estou permitindo. Ó, quem permite, concede. Quem permite, concede. A semântica é de concessão. Pegou a diferença? A condição exige. A concessão permite. Vamos retomar essa diferença. As condicionais exigem. As concessivas permitem ou concedem uma possibilidade. Caso ela chegue cedo, iremos ao cinema. Ou seja, se ela não chegar cedo, não tem cinema. Preciso de um livro de contos, qualquer que seja ele. Ou seja, eu não estou exigindo que seja qualquer um, mas eu estou permitindo que seja qualquer um. À medida que limpávamos os livros, o cheiro de bolor desaparecia. Em que proporção esse cheiro de bolor ia assumindo? A proporção que a gente limpava. Então, a ideia é de proporcionalidade. Nós temos, portanto, uma conjunção proporcional. Fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Para que finalidade, com que objetivo eu me autocritiquei? Para me sentir melhor. Então, nós temos uma conjunção de finalidade. Locução conjuntiva final, de finalidade. O livro foi publicado conforme pedimos. Pensa assim, ó. De acordo com o que ele foi publicado? De acordo com o que pedimos, conforme pedimos. Então, ó, de acordo, direitinho, nos conformes, corretamente. Segundo Evanildo Bechara, segundo Celso Cunha. Beleza. Corríamos como lebres correm assustadas. Então, ó, corríamos. Estou comparando a nossa corrida com a das lebres. Certo? Então, nós temos aqui uma conjunção comparativa. O que tem caído aí no concurso que é novidade, professor? Aqui, ó. Saiu sem que ninguém percebesse. Como essa pessoa saiu? Sem a percepção alheia, certo? Sem ser percebida. De que forma ela saiu? Sem ser percebida. É um advérbio de modo. Ó, a conjunção modal. Não está nas gramáticas antigas lá, como uma conjunção originária, mas tem aparecido. Trabalho onde me sinto bem. Essa é outra novidade. Onde eu trabalho? Em que local? Onde eu me sinto bem. Mostra um advérbio de lugar, mostra um local. Então, conjunção de local, conjunção locativa. Beleza. Caiu no concurso. Podem brincar com a provinha do NCE, exercício 131. Muito bem. Por maior que tenha sido a indignação, não sabe lidar. Ó, ainda que a indignação tenha sido grande, não sabe lidar. Perceba, ó, eu estou permitindo que a indignação tenha sido grande para que a pessoa não saiba lidar. Eu não estou exigindo, estou permitindo. Ainda que, se bem que, a gente consegue trocar por outras concessivas. Ó, a semântica de concessão. Por maior que tenha sido a indignação. Eu vou voltar na explicação do 131. Muito bem, vamos aqui comigo, ó. Vamos corrigir. Por maior que tenha sido a indignação. Repare, ainda que a indignação tenha sido grande, se bem que a indignação possa ter sido grande, tá vendo aqui a ideia de permissão da indignação? Isso dá a ideia de concessão. Estão permitindo, estão concedendo a possibilidade de a indignação ter sido grande, ter sido maior. Agora olha aqui, ó, não sabe lidar por falta de uma ação integrada. O que causou o fato de essa pessoa não saber lidar?
a falta de uma ação integrada. A falta de uma ação integrada causou o fato dela não saber lidar. Então, aqui nós temos a ideia de causa. Então, a ideia de concessão e a ideia de causa. Quem marcou a letra C, acertou o exercício. Pode fazer o exercício 132. Difícil, professor, esse exercício, professor. Porque se eu colocar essas conjunções aqui na frente do considerando, talvez na leitura rápida todas caibam. Cuidado. Atenha-se ao que pede a banca. O NCE, na prova da Polícia Civil, está pedindo o seguinte. Presta atenção. Entre o primeiro e o segundo período do texto. Período é como frase, termina no ponto final. Primeiro período, segundo período. Certo? Entre o primeiro e o segundo período do texto, poderíamos inserir. Então, é para inserir uma conjunção tal como. Então, para inserir uma dessas, isso. Com alteração da forma do gerúndio considerando. Você tem que trocar o gerúndio. Ah, aí muda tudo, né, professor? Muda. Vamos aqui entender, ó. Vamos com calma. Embora vamos trocar pelo infinitivo, vai. Embora considerar a importância é alarmante esse grau. Não tem nexo. Parece um texto disléxico, sem sentido. Já que considerar a importância é alarmante esse grau. Cadê o sentido? Mas considerar a importância é alarmante esse grau. Portanto, considerar a importância é alarmante esse grau. Não tem sentido. Se considerar a importância, é alarmante esse grau. Está exigindo que você considere a importância. E dá também no particípio, ó. Se considerada a importância, é alarmante esse grau. A letra E é a única alternativa em que a gente consegue trocar a forma de gerúndio, por infinitivo e particípio, e acrescentar a conjunção C. Isso se você quiser ir resolver a questão pelo caminho gramatical. Você pode resolver pela semântica, ó. Considerando a importância que o turismo tem para a cidade, ou seja, você tem que considerar essa importância, e essa semântica é de quê? De exigência, de condição. Tem que considerar a importância. Se a semântica é de condição, não caberia embora, que é concessiva. Já que pode ser, sei lá, uma explicativa, uma causal. Não pode ser mas, que seria uma coordenativa adversativa, nem, portanto, que seria uma coordenativa conclusiva. A única condicional que caberia no período seria C. Então, você pode ir pelo caminho semântico ou pode ir pelo caminho gramatical, desde que perceba que esta é a alternativa que, com a alteração do gerúndio considerando, consegue ser acrescida esta conjunção antes do verbo que ficará no lugar do gerúndio.